O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão, não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje, a liturgia de hoje, nos fala da justiça e da caridade para com os pequeninos. A primeira leitura que nós ouvimos está no livro do Levítico, capítulo 19, que é um convite à santidade. E a santidade passa, um dos pilares da santidade, junto com todos os outros que não vão ser ditos nas leituras nem na homilia de hoje, mas que ficam claros e pressupostos. Um dos pilares da santidade, sem a qual não há santidade, é a caridade. O convite da primeira leitura é Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e de Alto Piquiri e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, irmãos e irmãs, a finalidade da vida é a santidade. O caminho natural da vida é a santidade. E se nos parece difícil ou dolorido ser santo, já passou da hora da gente entender que difícil mesmo, dolorido mesmo, é não ser santo. O pecado atrai porque contém o sofrimento. O pecado atrai porque contém a falta de paz. O pecado atrai porque contém a doença, a miséria, a separação, a desilusão. Portanto, diante da dificuldade que é ser santo, porque nosso Deus é santo e nós somos imagem e semelhança dele,
Essa dificuldade que comporta a santidade é fruto do pecado em nós, fruto da nossa falta de purificação e de amadurecimento em vários âmbitos da vida. Buscar isso às vezes é sofrido, difícil, estreito o caminho, né? Mas, meus irmãos, já passou da hora da gente entender que difícil mesmo é não ser de Deus. Não ser de Deus atrasa a nossa vida. Não estar em Deus nos atrasa, nos complica, nos fere, fere ao próximo. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Filho de peixe, peixinho é. Filho de santo, santinho é. Portanto, a nossa pessoa, o nosso eu interior, a nossa alma, ela foi projetada para, e ela espera, deseja a santidade. Porque nós somos imagem e semelhança daquele que é santo. O pecado, ele nos desfigura, nos desorienta e nos coloca na contramão da vida. Deus é santo e nós somos convidados a sermos santos também. Santo significa separado. Santo significa recortado, tirado. Mas a palavra santo também vem a palavra são, saudável, saneado. Saudável, saúde, são, saudável, saneado. A Sanepar não tem que sanear a água que a gente vai beber para não fazer mal. O que é sanear a água? Pegar a água, purificar para que ela fique própria para consumo. Portanto, ser santo significa ser saudável, espiritualmente, psicologicamente, moralmente, socialmente, relacionalmente. E a santidade nos torna saneados das nossas, vamos colocar assim então, das nossas bactérias, de tudo aquilo que faz o outro ter contato conosco e ter uma diarreia. Porque se você tomar água que não é saneada, você se enche de verme, bactéria, pereba e caganeira. É ou não é verdade? Quantas pessoas passam pela nossa vida e porque não estão saneadas da sua sensualidade, não estão saneadas da sua ambição, não estão saneadas da sua ignorância, da sua preguiça, não estão saneadas da sua ambição por dinheiro, elas nos fazem mal. Não é assim? Tem gente que passou na sua vida, na nossa vida, e a gente ficou perebado, ficou cheio de verme e teve uma desentiria. E lá se foi a nossa paz, a nossa saúde, o nosso dinheiro, anos da nossa vida. Lá se foram sonhos. Por quê? Porque nos falta estar saneados, purificados pela palavra. Aí a primeira leitura vai nos dar aqui uma série de recomendações, bastante grosseiras até. Umas coisas que Deus fala, que dá vergonha Deus ter que falar, e mais vergonha ainda reconhecer que se Deus não fala, parece que sozinho nós não pensa. Santo Agostinho diz assim, quando ele vai falar dos 10 mandamentos. Santo Agostinho diz assim: Deus precisou escrever nas pedras, nas tábuas da lei, quando Moisés sobe no monte, que ele desce com 2 tábuas de pedra gigante, com os 10 mandamentos. Santo Agostinho diz assim: Deus precisou escrever nas tábuas de pedra da lei o que o ser humano não conseguia mais ler sozinho na pedra do coração que virou. Ou seja, Deus não tinha que ter falado o que vai falar agora, mas precisou falar, escrever em pedras aquilo que o nosso coração, porque ficou de pedra, não lê mais sozinho. Aí vem uma série de recomendações, aí a gente pula para o versículo 11, quem está acompanhando com a Bíblia. Não furteis. A gente precisa falar isso. Misericórdia. Não digais mentiras, e não vos enganeis uns aos outros. Meu Pai do céu, ter que falar isso, senão o sujeito sozinho não sabe. A gente está virando bicho, é isso. Versículo 12: não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Meu Jesus, tem que falar isso. O sujeito usa o nome de Deus para dar calote, usa o nome de Deus, usa a camiseta da igreja para roubar os outros, explorar os outros e pagar de santo. Olha, não jura usando o meu nome, garoto, você é louco. Versículo 13: não explores o teu próximo, nem pratique extorsão contra ele. Precisa falar isso, gente.
Tem mais coisa que precisa falar. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Está falando aqui daquelas pessoas que vendem o almoço para comer a janta, ou vende a janta para comer o almoço. Não retenha a diária de alguém que é, desde o tempo lá de antes de Jesus até hoje, a modalidade de trabalho, de renda mais frágil que existe, a diária. E é para onde o mundo ambicioso caminha hoje de novo, não é? Na ânsia e na sede pelo lucro, na ânsia e na sede pelo milhão. Quem é que paga a conta? O trabalhador, o salário mínimo. Quando se faz reforma da Previdência, para gerar excedente, para continuar cevando o rentismo que manda no Brasil, vai no lombo de quem essa conta? Do salário mínimo. Seu salário mínimo não é mais o mesmo há quanto tempo? Há quanto tempo o salário mínimo do trabalhador não compra mais o que comprava até algum tempo atrás? Há quanto tempo ele não tem um reajuste real? Aí você faz uma reforma da Previdência, que você precisa... Não, porque o Brasil não tem dinheiro, vamos ter que rever as aposentadorias. Foi nas costas de quem? Do juiz? Do militar? Não foi, foi nas costas de quem? Do trabalhador, que ganhou mais quantos anos de contribuição e serviço para se aposentar? Ganhando quanto? Mas desde antes de Jesus, o reter a diária dos outros. E às vezes quantas pessoas dão tão grande contra-testemunho, quando ao contratar uma diária, pede desconto. Gente, tem coisa mais odiosa e nojenta que pedir desconto em diária. Satanás guardou para ele. A pessoa vem à missa, entra na fila da comunhão e, se brincar, ainda chama a atenção da diarista porque ela não é muito de rezar. Ai, que você precisa vir na missa, precisa casar, sair do pecado. E chega de cabelo escovado no salão, drenagem linfática feia, unhazinha feita. E na hora de pagar a diária quer R$5 de desconto. Se tem coisa mais do Satanás que isso, está guardado no inferno. Demônio, deixa aí que fica para você. Não é possível um negócio desse. Tem nem vergonha. Agora essa é para acabar com o piqui do Goiás, gente. Versículo 14. Ó, onde chega o ser humano. Não amaldiçoes o surdo. O cara é surdo, xinga a mãe dele. Olha, isso é bullying. Não ponha tropeço diante do cego, mas teme a Deus. Dá para acreditar que o sujeito faz piada com o surdo e põe casca de banana na frente de um cego? A maldade, o prazer com a dor, o se fazer de engraçado, de poderoso, de importante, de legalzão em cima da doença dos outros. Que coisa terrível. Precisa falar isso, gente? Precisa, meu Deus do céu. 15, não cometas injustiça no exercício da justiça. Não favoreça o pobre, faz justiça. Mas também não prestigie o poderoso, faz justiça. Julga o próximo conforme a justiça. Mas precisa falar essas coisas, gente? Precisa. Versículo 16. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires, caluniando contra a vida do próximo. Precisa dizer isso? Precisa, porque tem gente que vive de maldizer, caluniar e conspirar contra o nome do outro, contra a história do outro, contra o emprego do outro, o casamento do outro, a empresa do outro. Conspirar significa: eu converso com você, que conversa com ele, ninguém conversa com ninguém e ninguém sabe, mas nós vamos ferrar fulano. O que é dele está guardado. Precisa falar essas coisas? Que horror, precisa. 17. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão, mas repreende ele, para não te tornares culpado do pecado por causa dele. Eu não posso ter ódio, mas tenho o direito de te corrigir, para não ser cúmplice do teu pecado. 18. Não procures vingança. Quantas pessoas procurando vingança? Não guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Precisa falar essas coisas, gente? Precisa. E aqui essa primeira leitura, ela é
grosseira. Eu vou bater na minha cara, você vai bater na sua e falar: Jesus, que vergonha ter que ouvir essas coisas. Nossa, até vergonha saber que eu tenho que ouvir essas coisas. Eu devia saber, Senhor. Perdão, perdão, perdão. Aí o Salmo nos ajuda a entender uma coisa. Qual foi o refrão do Salmo? Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Sabendo disso, crendo nisso, fazendo essa primeira faxina na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso comportamento, nas nossas posturas, agora a gente pode conversar umas coisas que não são tão óbvias assim. Uma vez que a gente já aprendeu que não pode matar, roubar, xingar o surdo, tropeçar o cego, agora que a gente aprendeu coisas que são grosseiras, vem o acabamento da obra, porque é muito fino esse evangelho. E é um evangelho difícil para quem é muito religioso. Meu caso, seu caso. Então senta direito, sua cama é melhor de dormir que essa cadeira. Não dê essa cadeira de plástico esse prazer. Reserva para aquela cama gostosa que você tem. Irmãos, o evangelho de hoje é um recado dado, sobretudo, a quem é religioso. Nós estamos no capítulo 25 de São Mateus, versículo 31, Jesus está falando do principal critério do juízo final, junto com tantos outros. Nós seremos julgados sobre muitos aspectos, mas o principal deles é o evangelho de hoje. E não, o evangelho de hoje não é tão claro assim para quem é religioso. A religião, a fé, ela vem para tratar a gente por inteiro. E todos nós temos muitos desafios na vida para sermos aquilo que se chama homem de Deus, mulher de Deus, pessoa de Deus. Como, por exemplo, a nossa sexualidade. Como, por exemplo, álcool. Como, por exemplo, luxo, vaidade. Como, por exemplo, festa, algazarra e comilança. O dono da lancha, entendeu? São desafios para todo ser humano. Cada um de nós luta mais ou luta menos com um desses assuntos. Mágoa, ressentimento, trauma, medo, ansiedade, síndrome do pânico. Meu pai não me amou, minha mãe não me quis. Por que eu rezo e sou gordo, ela não reza e é magrinha? Por que eu rezo e o meu Fusca, o óleo não para de pingar, ele não reza, já trocou de carro de novo? Todos nós temos muitas lutas na vida. A religião conversa todos esses assuntos: adultério, casamento, matrimônio. Mas daí parece que há um assunto que, sobretudo para quem gosta da religião, vai ficando de lado. Quanto mais para quem não gosta da religião. Quanto mais para quem vive virado nas brecas. Mas é sim um assunto difícil para quem é religioso. Qual é esse assunto? O pobre. O pobre é o assunto mais difícil da religião. O pobre é um sacramental de Deus para quem o vê, não para o pobre mesmo. O pobre mesmo também precisa se converter e casar na igreja, nem que não faça festa, ou apenas um pão com carne moída e uma tubaína. O pobre também tem que se crismar, se confessar uma vez ao ano, organizar o final de semana dele e vir para a missa. Senão ele também está em pecado. Ser pobre não me coloca numa situação de não me julgue. Ser pobre não me coloca numa situação de Deus não é meu pai e o inferno não existe. O pobre é uma pessoa que diante de Deus se acerta também. Mas o pobre é para quem o vê, para quem o sabe, para quem o presencia, para quem o tem, às vezes passando na porta de casa, na porta do serviço, ou como notícia. O pobre é, para aquele que tem contato com ele, um sacramental de Deus, um critério de salvação, um critério de julgamento. Quem tem menos do que eu é um critério do meu julgamento final. E não, isso não é muito claro para nós. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que mexe demais com a minha cabeça e confirma tudo isso que eu estou dizendo. Antes de entrar nesse evangelho, estou criando um preâmbulo aqui. Vem comigo, não dorme.
Talvez não tenha havido santo maior, porque possivelmente foi o maior dos apóstolos no potencial carismático missionário, do que São Paulo apóstolo, certo? São Paulo era fariseu, cai do cavalo, aí Ananias vai lá, ora por ele, batiza ele, ele vira cristão, aí ele vira apóstolo. E São Paulo narra o que dele mesmo? Que ele demorou alguns anos para conhecer Cefas, Pedro, e que já depois de alguns anos, quando ele era missionário e ele já curava paralítico, arrancava demônio, fazia prodígios, e já tinha fundado algumas comunidades, ele diz assim: finalmente, está tudo na sua Bíblia que você não lê, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, e expor a Pedro, Paulo, o homem que viu Jesus, o homem que escreve na carta que ele, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao sétimo céu e viu coisas, e ouviu coisas que em linguagem humana ele não sabia traduzir. Ele diz: depois de alguns anos eu fui a Jerusalém para expor a Pedro meu ministério, dizer para ele: olha, eu ensino isso, eu prego assim, assado, ao molho. Quando a pessoa pede oração, eu coloco a mão assim, ou de tal forma. Aí ele diz assim: para saber, para não correr o risco de estar correndo em vão, porque todo aquele, é isso que Paulo está nos ensinando, que exerce sua fé sem a bênção, sem comunhão com Pedro, está correndo em vão. Então Paulo diz que ele vai a Jerusalém e ele fala assim: fiquei poucos dias com eles e expus a eles o meu ministério para não estar correndo em vão. Aí ele diz assim: Pedro, o Papa, a rocha, em nada nos corrigiu, porque ele foi com alguns amigos da equipe missionária dele. Em nada me corrigiu, em nada me repreendeu, em tudo me abençoou, falou que eu sou o cara, mas na hora de ir embora, quando nos demos as mãos, Pedro só me recomendou o seguinte, na hora de ir embora: Paulo, só não se esqueça dos pobres. Gente, comigo, olha o que São Pedro falou para São Paulo. Qual foi a única preocupação que São Pedro teve em relação a São Paulo? Um homem que foi arrebatado no sétimo céu e conheceu os serafins, os querubins e as hierarquias celestes, que viu tudo. Qual é a única preocupação que Pedro ficou com Paulo? Na hora de ir embora: Paulo, só uma coisa, querido, não se esqueça dos pobres. Por quê? Porque nós, muito religiosos, com bastante facilidade, e se isso era um perigo para o Paulo, imagina para você e para mim. Qual é a grande tentação, qual é o grande ponto cego da fé? O pobre, o que tem menos. E se Pedro precisou dizer isso para Paulo, meu amigo, é porque o assunto é sério, é porque a tentação é sutil, é porque é um assunto que a gente passa desapercebido sem ver. É aquele pequeno grande detalhe da fé que pode nos condenar depois da gente ter rezado bastante e ficado bem purinho, e até mudado o guarda-roupa. É o pequeno grande detalhe da fé, que às vezes a gente esquece, passa desapercebido. Você conhece a piada do pequeno grande detalhe? É uma piadinha do dia de Corpus Christi, que o padre falou assim: não, Corpus Christi esse ano nós vamos arrebentar com a boca do balão. Não, tem que fazer direito, tem que fazer bem feito. E foi, ensaiou coral, comprou tudo novo, fez do bom e do melhor, pegou todos os ministros, todos os coroinha, lotou a igreja, a cidade parou, fez aquele tapete maravilhoso, comprou um ostensório novo, começou a procissão de Corpus Christi, né? Aquela coisa maravilhosa, o padre saiu com aquele ostensório de ouro, coisa mais linda do mundo, andou 15 metros ali na avenida, ali, o coroinha começou a puxar aqui. Ele falou, aquela olhadinha, né? E continuou, e o povo cantando, e o incenso, e os sinos, tapete. Ele andou mais 10 metros, mas não foi 2 minutos, o coroinha puxou de novo. Menino, fica quieto, presta atenção, olha para Jesus. E continuou andando mais 10 minutos, o menino se aguentou. Padre, puxou de novo. Fica quieto, olha para Jesus, o que foi? Padre, a hóstia não está no ostensório.
Aí o padre falou assim: meu Deus, sempre falta um detalhe. É um detalhe, né? Corpus Christi, adoração ao Santíssimo, só não veio o Santíssimo. É um detalhe bobo. Olha, que bobeira, né? Pode rir, meu irmão, ou você não conseguiu entender a piada. Ela não é tão boa, mas não é tão ruim. Eu estou preocupado com você não ter entendido a piada, hein? Isso é conversa para outro dia. O pequeno, grande detalhe, meus irmãos. Paulo, não se esqueça dos pobres. E aí então, queridos, o evangelho de hoje sobre o julgamento final, onde então já ficou claro que tem Deus, tem capeta, tem céu e tem inferno. Fala comigo, tem Deus. Fala comigo, tem capeta. Fala comigo, tem céu. Fala comigo, tem inferno. Fala, tem gente que vai para o céu e tem gente que vai para o inferno. Isso aqui já é ainda preâmbulo, ficou tudo muito claro. O Filho do Homem, quando vier, virá um dia, vai se sentar no seu trono glorioso. E ele, que é o bom pastor, vai ser o juiz da história. Os povos se reúnem diante dele e ele separa uns dos outros. Cabrito de ovelha, vai ser um bé danado. Cada um vai para um lado. E então olha o que ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, a bem-aventurança, bendito, bem falado de Deus, do Pai. Vinde, bendito do Pai. E olha que lindo, estou no versículo 34. Recebei como herança o reino que o meu Pai preparou para vocês, vos preparou, foi feito para você. Gente, o céu foi feito para mim. O céu foi feito para você. Você entende isso? Deus pensou o céu pensando em você. O reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Deus, antes de criar o mundo, criou o céu pensando em você. Vai desperdiçar um trem desse? Nós vamos desperdiçar um negócio desse? Deus, antes de usar da sua genialidade amorosa, que fez estrelas, galáxias, oceanos, bicho tudo, o dinossauro que nem existe, tudo. Deus fez o céu pensando na obra final da criação, que é o ser humano, para um dia estar com ele em comunhão. Nós vamos perder de ir? Pelo amor de Deus. E aí qual é o julgamento? Eu estava, olha o que Deus vai dizer: Deus estava com fome. Misericórdia. O que Deus vai dizer no último dia? Vem, bendito. Por que eu sou bendito? E Deus, o Alfa e o Ômega, o Eterno, diz assim para você e para mim: é porque eu tive fome e você me alimentou, porque eu tive sede, você me deu de beber, porque eu era um estrangeiro, eu era desabrigado, eu era um sem teto, você colocou um teto na minha cabeça, porque eu era nu, você arrumou roupa para mim, porque eu era doente, você cuidou de mim na minha doença, porque eu estava na prisão, você foi me visitar. E aí Jesus diz que até quem é assim vai falar assim: mas eu te vi assim, Senhor? Quando foi que eu dei uma marmita? Eu não sabia. Sempre que fizestes isso a um desses pequeninos, aos menores dos meus irmãos, foi a mim que você o fez. Portanto, irmãos e irmãs, a dor humana, a dor de não ter o que comer, a dor de não ter o que beber, a dor de não ter onde deitar, a dor de não ter casa, telhado na cabeça, a dor de estar, e aí Jesus coloca duas realidades que revelam a falência do ser humano. Quais são? A doença e a prisão, o crime. Mas veja, a dor humana é lugar que Deus habita. E sim, o faminto tem que se converter, mas isso é lá ele com Deus. O sedento tem que se converter, e isso é ele com Deus. Jesus está dizendo que a dor é habitada por ele. Portanto, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que o pão não é mais pão, é Jesus. E a gente crê, sim ou não? A gente crê, a gente ajoelha. Segunda-feira, 6 horas da manhã, você está onde? Na missa, porque você crê. Por que é que você crê? Porque tem um pedaço de papel escrito lá que diz assim: tomai todos, comei, isso é meu corpo. Na mesma Bíblia, no mesmo papel, com a mesma tinta, diz que se alguém tem fome, e eu sei disso, aquele alguém virou Deus. Não para ser adorado, obviamente, para ser servido, você está entendendo, sim ou não? Se alguém tem sede e não consegue resolver isso sozinho,
Esse alguém que precisa se acertar lá com Deus. Eu não sei porque que ele está com sede, nem porque que ele está com fome. Numa dessa aprontou demais, mas isso não me compete. Aquela sede agora é Deus, para ser servido. O não ter como se vestir, se resolver com o inverno ou verão. Por que não tem roupa também? Eu não sei, uma dessa pegou a roupa e deu para o traficante. Ele se acerta com Deus. A mim compete saber que aquela nudez, que aquele frio, que aquele cômodozinho apertado, que parece um forno, a antessala do inferno, era só botar um ar lá e um ventilador digno. Aquele calor é Deus para ser servido, é isso que Jesus está falando. E aí ele coloca duas realidades humanas que revelam a falência do ser humano. Primeira, a doença. Eu era doente, você cuidou de mim. E aqui está toda essa imagem do acamado, do idoso, de alguém por alguma situação da vida, fica doente para ser cuidado. Naquela doença, Deus habita. Eu vejo o pão, mas não é pão. Eu vejo o acamado, não é o acamado, é Cristo. E a misericórdia de Deus, meus irmãos, ela é tão radical, ela é tão grande, ela é tão exigente, que a última coisa que Jesus fala escandaliza a todos nós. Eu estava preso e você foi me visitar. Grosso modo, com algumas exceções que não são tão poucas. Porque tem sempre um inocente que entrou de gaiato no navio. Mas a grande maioria de quem está preso porque merece. Certo, sim ou não? Porque merece. Está preso por quê? Porque fez algo que fala assim: olha, filho, você não serve mais para o convívio social, não é para entrar na fila da comunhão, não é para estar solto na rua, você não serve, nós vamos prender você. E Jesus está dizendo: eu estive preso e você foi me visitar. Gente, o que é um presidiário, a não ser a imagem viva do ser humano que faliu? Ele faliu como gente, ele é um derrotado para ele mesmo, tão derrotado, que hoje, não é que ele não pode entrar na fila da comunhão, não, hoje ele não pode sair de dentro de uma cela. E a misericórdia do Senhor é tão grande que quando Deus vê um ser humano que faliu assim, Ele vai lá e habita aquilo. Gente, a gente não consegue entender isso, muitos de nós não conseguimos acreditar nisso. Essa que é a verdade. Que no preso ou na presa, que fez por merecer para estar lá, ninguém duvida. Deus olha aquilo e habita aquilo. E sim, o preso tem que conversar com Deus e ver por que foi preso, meu filho. Como é que fica essa história aí? Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, que Ele está dizendo: quando o ser humano fale, se quebra, a ponto de ir para trás da grade, sou eu lá. Quando o ser humano fale a ponto de ficar na cama e não conseguir fazer coisas às vezes básicas sozinho, se um outro não fizer por ele ou com ele, sou eu que estou lá. E aí, meus irmãos, Jesus coloca como que uma ironia. Ele diz assim que no último dia muita gente vai falar assim: nossa, Jesus, eu fiz isso sem nem saber que era você, eu fiz porque o meu coração sentiu dó mesmo. Onde é que está a ironia de Jesus aqui? Ele está falando com os discípulos, ou seja, Ele está dizendo assim: olha, muitos de vocês são meus discípulos, mas não têm um coração bom, como aquele que nunca ouviu falar de mim consegue ser bom. Uma outra passagem do Evangelho, o Senhor vai dizer aos fariseus: as prostitutas vos precedem no céu. Ela é safada, ela é prostituta, ela é fogosa, ela é desgranhada da cabeça, mas ela tem dó desse povo que eu evangelizo, e vocês têm julgamento para eles. Tem uma fina ironia aqui, meus irmãos, com a nossa ruindade. De vez em quando eu uso aquele exemplo, né, de Beata de novela das 6, né, você lembra que você assistiu, né? Tieta do Agreste, não tinha Perpétua? Por detrás daquela parábola, daquela piada, daquele esdrúxulo, tem algo de verdade ali. Aquilo ali não é tão de graça assim, porque, meus irmãos, a nossa cegueira em relação ao outro,
A nossa cegueira em relação à dignidade, ao sonho do outro. E Jesus está dizendo que tem gente que não reza, mas consegue amar de algum modo. Como é que é isso eu também não sei direito, porque rezando parece que nós não conseguimos sem rezar, mas enfim. Mas meus irmãos, se a gente vive a religião para ter direito para apontar o dedo de alguém que usa uma roupa mais curta que a minha, se tatuou do que eu não tatuei, bebe mais do que eu, se eu uso da religião para ter o direito para apontar o dedo para o gosto musical horroroso, odiento, de quem escuta funk e sertanojo, é pouco. E pode ser que o nosso coração se endureça de tal modo, com coisas que obviamente são erradas, que a gente não enxerga a presença sacramental de Jesus Cristo no ser humano que faliu, no ser humano que sofre. Eu achei tão bonitinho nesse acampamento. Mas todo mundo já fez acampamento, né? Enfim, tem aqueles momentos em testemunho, a pessoa vai lá dar um testemunho. Aí geralmente eu faço, né? Falo, olha, você que se identificou por algum motivo com essa história com essa pessoa, vem aqui dar um abraço a essa pessoa. É de verdade, ó, Jesus cura mesmo. Toca, ó, tá curado, tá liberto, tá mudado, né? Aí teve um lá, gente, que deu um testemunho assim, mas pensa um testemunho desgranhento. Sangue de Jesus tem poder. Aí veio lá uns meninos lá abraçar as meninas. Aí fez aquela rodinha, foi chegando, a filhinha, um saiu do fundo da fila assim, veio em mim, me puxou, eu estava conduzindo, eu falei, oi, filho, o que foi? Ô padre, eu nunca fiz nada dessas coisas não, tá? Eu só vou dar um abraço sempre porque eu estou morrendo de dó. Desse tamanho, gente. Desse tamanho. Não sabe nem rezar. Não sabe teologia. Não está acordando para rezar com o Frei Gilson. Não vem na missa diária. Não sabe o que é jejum de Daniel. Não sabe o que é jejum de Esther. Deus me livre e guarde. Mas talvez nessa idade já está vendo o que não deve num site que não deve. Lá no www, se a minha mãe abrir essa porta eu estou ferrado.com. Entendeu? Mas ele olhou o menino lá na frente e falou assim, eu vou entrar na fila. E todo mundo vai achar que eu sou igual a ele, ou igual ele foi. Ele quis fazer só eu saber. Então, padre, eu não tem nada a ver comigo isso aí, não, é que eu estou morrendo de dó. Esse tamanho, gente. A fineza da ironia de Jesus conosco. E aí depois, afastai-vos malditos. Por quê? Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, nada. Mas quando é que eu te vi assim? Se eu soubesse que era o Senhor, né, eu tinha feito. Como a gente melhora quando a gente está diante de alguém poderoso, verdade? A gente fica até educado. Não é assim? É que hoje a gente praticamente não liga mais para ninguém por causa do áudio, Deus me perdoe, áudio de WhatsApp. E o Zap, ninguém liga mais, de vez em quando pode acontecer, mas já deve ter acontecido de você ligar para alguém. Você vai lá, oi, boa tarde. Oi, o que foi? Não, é o padre, eu queria falar, oi, padre. Tipo, eu sou uma onça, eu sou deselegante, eu vivo para morder e dar coisa, mas se for, oi, padre. Não é assim? A gente fica doce com o poderoso. Senhor, se eu soubesse que era o Senhor, não é? Mas veja, meus irmãos, se diante de sofrimento, dor, luta, minha e sua, a gente não enxerga Deus, como é que nós vamos enxergar Deus na Eucaristia? Na comunidade, na igreja, nos sacramentos? A gente vai ficando descrente. E aí é interessante a gente notar uma coisa. Quando a gente pega a história dos grandes santos e santas de Deus, sobretudo aqueles que foram profundamente adoradores, quando a gente pega, por exemplo, São Francisco e os franciscanos, sobretudo lá do início, enfim, tantas ordens e congregações que fazem adoração perpétua, até hoje tem congregações ou novas comunidades e congregações, sobretudo as de origem mais de inspiração franciscana, que tem aquelas capelas, coisa mais linda do mundo, aqueles ostensórios, coisa mais linda do mundo, e tem adoração 24 horas. O que eles fazem também, e é evidente, é o principal do que eles fazem? Cuidar do de rua, da pessoa que está lá debaixo da marquise do viaduto, do sujeito que dorme na rodoviária. Portanto, irmãos e irmãs, uma coisa está na outra. E talvez muito da nossa fé não cresce, não se afervora, porque junto com as nossas devoções não há um olhar diferente para a dor humana, para a falência humana. E Jesus hoje deixou muito claro, onde há dor, onde há necessidade daquilo que eu tenho, aquilo se tornou agora para mim um sacramento, uma presença de Deus, e a gente vai ser julgado por isso. E veja, é o final do Evangelho de Mateus. É belíssimo.
Pega hoje a tua Bíblia e leia o Evangelho de Mateus, correndinho mesmo, vai folhando, vai vendo os milagres, vai vendo as pregações, vai vendo as exortações, vai vendo a lista de pecado que Jesus fala, e se pergunte por que é que foi que isso aqui ele deixou para o fim. Por que será que Pedro deixou para o fim Paulo? Os pobres, tá? Por que que isso fica para o fim? Porque é a nossa grande fragilidade, meus irmãos. É a nossa grande tentação. É a nossa grande cegueira. É o pequeno, grande detalhe da procissão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.